Olá, hoje nós vamos pintar um quadrinho náutico usando os stencils da OPA Criando Arte. A primeira coisa que nós vamos fazer é medir o meio de cada lado do nosso quadrinho, porque como nós vamos encaixar o stencil de nó, esse nó tem que ficar bem centralizado. Eu coloco o nozinho bem na marcação e vou proteger as partes que eu não quero que saia com um pedacinho de fita adesiva. Eu quero que essa cordinha fique bem saliente, então para isso nós vamos usar a massa de modelar da Acrylex com uma espátula. Sempre que usar a massa de modelar para passar no stencil, lembra que é mais fácil você colocando a massa nas costas da espátula e arrastando para ficar bem uniforme. Vai ficar assim, nós vamos secar e fazer dos 4 lados. Agora a gente vai trabalhar o círculo onde nós vamos colocar o stencil de Rosa dos Ventos. Com a mesma massa de modelar e a espátula, vamos colocar em alguns lugares para fazer uma leve textura. Depois de secar, nós vamos pegar uma lixa e passar um pouquinho para tirar os excessos e as rebarbas da massa. Nós vamos secar e agora a gente vai usar duas cores. Eu peguei um bege e um branco e a gente vai passar sem que as cores se misturem e se tornem uma só. A gente deve ver o bege e ver o branco nesse fundo. Vamos fazendo pinceladas com um pincel chato até preencher totalmente. Estando preenchido e seco, agora a gente vai vir com uma camada do Betume Colors Mahogany, bem aguadinho, também sendo aplicado com o mesmo pincel. Isso vai dar um aspecto de envelhecido para a nossa textura. Com o betume ainda úmido, eu vou pegar um paninho úmido e vou passar sobre esse betume para retirar o excesso. Isso vai destacar a textura que nós fizemos embaixo. Depois de seco, nós vamos passar uma lixa bem de levinho para realçar a nossa textura. Agora eu peguei um pincel chato de cerdas e o betume praticamente puro e nós vamos passar nessa bordinha aqui para dar o aspecto de mais envelhecido. Geralmente as coisas quando estão envelhecidas, as bordas estão mais escuras. A gente pode também puxar esse betume para dentro um pouquinho, vai dar um aspecto de mais envelhecido. Agora a gente vai aplicar o stencil de Rosa dos Ventos, né? Vou trabalhar com vermelho bem queimadinho. Esse vermelho queimado vai dar o aspecto de envelhecido que a gente está fazendo nessa placa. Então, em movimentos circulares, a gente vai preenchendo com o vermelho queimado.
Sem lavar o pincel, vamos pegar um pouquinho de preto e colocar em alguns lugares. Mais no centro, podemos também colocar nas bases das letras, isso vai dar o aspecto de coisa antiga. E ficou assim a nossa plaquinha, que depois nós vamos colar. Agora nesse fundo nós vamos dar uma demão de verde, pode ser um verde escuro, vai ficar desse jeito. Não precisa dar a segunda demão. E agora com o paninho, antes de secar, a gente vai limpar essa parte do stencil que a gente fez com a textura. Dessa forma ela vai ficar mais evidente e mais saliente. Agora, com o mesmo tom de vermelho queimado, pode ser um terra queimada, nós vamos pintar duas partes da moldura do quadrinho. Enquanto estiver úmido, eu vou pegar um rolinho de cortiça, esse daqui é o que dá o formato xadrez, e a gente passa por cima. Uma passada só já é suficiente para dar esse aspecto. Nos outros dois lados, eu vou pintar com azul e usar o rolinho de textura da Condor. Quando estiver seco, depois pode vir com uma lixa para dar mais textura. Agora, nós vamos colocar o stencil de frases, que também é da OPA, nessa parte central, para dar um aspecto de folha, escrita, que eu acho que vai realçar bastante. Nós vamos usar aquele tom de bege e bem pouquinho com o pincel pituar em movimento circular, somente dentro desse quadrinho formado pelas cordas. Ah, e não esqueça de fazer um sombreado nas divisões da moldura. Posicione novamente o stencil da corda e com esse mesmo bege, vamos pintar para realçar mais ainda. Ela vai ficar em mais destaque. Agora a gente cola a plaquinha bem centralizada com cola branca ou de madeira e enverniza. E tá pronto o nosso quadrinho. Espero que gostem e até a próxima.